E aí, bora aprender sobre frameworks, desenvolver um servidor com um framework. Nesse caso, na nossa aula, é sobre Express. Quer aprender muito sobre Express? Então, vem comigo que nessa aula eu vou te ensinar. Olá, meus queridos alunos, vocês estão bom, né? Então, quando a gente está desenvolvendo um servidor, a gente pode fazer tudo na mão, como a gente estava fazendo até agora, né? Nessa aula, nossa aula 10 do curso de Back-end, nós vamos ver o que é Express, entender os conceitos de Express, para na próxima aula a gente poder criar um servidor utilizando Express. Então, de forma simplificada, Express é um framework de Node.js para aplicativos web do lado do servidor. O Express foi construído sobre recursos do Node.js para fortalecer soluções de servidor móvel e web fáceis e rápidas. Então ele é uma estrutura de código aberto e mantida pela comunidade de Node.js. Eu vou deixar na descrição para vocês o link do repositório oficial. Ele tem mais de 60 mil estrelas e mais de 10 mil forks. Então, é de fato um repositório onde as pessoas contribuem e onde as pessoas utilizam. Várias empresas de tecnologia utilizam o Express do seu lado do back-end, que é o nosso propósito aqui do curso. Por que utilizar o Express? Programar uma API utilizando um HTTP nativo, um módulo HTTP nativo, é muito trabalhoso, como a gente pode ver. Então, Express é o framework mais popular do mundo de Node.js. Ele é bastante minimalista, só que ele traz também para a gente a liberdade para a gente criar os nossos próprios pacotes de middleware. Então, a gente pode fazer validações das requisições do nosso servidor para a gente evitar chamadas desnecessárias no nosso banco de dados. Então, quando a gente não está utilizando o Express, a gente vai precisar de mais código. Esse código vai trazer uma complexidade grande e isso vai dificultar a manutenção do nosso servidor. Então, esses são os principais motivos para se utilizar o Express. E eu falei de middleware, né? O que é um middleware? Então, middleware é um software ou um serviço, nesse contexto que a gente está, né? Então, ele é um software ou um serviço que fornece funcionalidades e recursos a aplicações e ajudam desenvolvedores e operadores a criar e implantar aplicações com mais eficiência. Então, software que diferentes aplicações usam para se comunicar umas com as outras. Ele vai ter o papel de conectar aplicações, dados e usuários. Então essa é a função de um middleware no nosso contexto. Algumas características do Express. A gente pode implementar com ele o MRV, que vem de Model View Routes. A gente pode implementar também o MVC, a gente já viu em outra aula, né, que é o Model View Controller. Ele traz um suporte para upload de arquivos. Ele ajuda no roteamento de URLs via callbacks. Ele tem uma configuração baseada em variáveis do ambiente, que também vai nos ajudar. A gente consegue implementar middlewares com ele. Ele traz uma interface RESTful para a gente. Ele tem suporte helpers, que são dinâmicos. Ele tem uma integração com templates de engines, que vai facilitar muito a gente criar, de fato, uma página web. Ele tem integração com SQL e NoSQL. Então, a gente pode criar um banco de dados MySQL, por exemplo, ou um MongoDB, que vai ser não relacional. Já entendi o que é o Express, já entendi o porquê utilizar o Express, mas, de fato, como que ele vai me ajudar na prática? Então, ele vai ajudar a gente, o Express vai ajudar a gente a gerenciar requisições de diferentes métodos HTTP em diferentes URLs. Então, no nosso exemplo até aqui, a gente utilizou HTTP e a gente teve que fazer ifs e else, a gente poderia utilizar um switch e etc. Mas a gente não estava tratando o método da requisição. A gente teria que adicionar condições para fazer checagens
do método que a gente está recebendo também. O Express ele já vai fazer isso para a gente. A integração de View Engines vai nos ajudar a desenvolver as páginas. Então, vocês vão ver que quando a gente utilizar o Express Templates, a gente vai utilizar o JAD, o antigo JAD, né, que hoje é Pug. A gente vai definir as configurações comuns da aplicação web, como a porta e a localização dos modelos, que são usados para renderizar a resposta. Então, o Express ajuda muito a gente nesse quesito. E a gente vai conseguir adicionar novos processos de requisição por meio de middlewares, com qualquer ponto da fila de requisições. Parece que são coisas simples que a gente consegue implementar, de fato, a gente consegue implementar, mas o Express ele vai facilitar, vai agilizar isso para a gente. A gente tem que entender uma coisa, o que são frameworks opinativos e o que são frameworks não opinativos. Então, como o nome sugere, né, frameworks opinativos, eles trazem opiniões sobre o caminho certo para lidar com qualquer tarefa específica. Então, ele tem uma forma de fazer algo. Essa forma ela é bem compreendida e bem documentada. Frameworks opinativos, eles são menos flexíveis à resolução de problemas fora de um domínio principal. Então, eles são moldados para resolver um determinado problema, um problema específico. Os não opinativos, eles vão trazer menos restrições para a gente e aí a gente vai conseguir utilizar componentes para atingir um objetivo. Os não opinativos, é mais fácil da gente fazer integração de outras ferramentas para complementar tarefas específicas. Tá. Dado esse conceito de framework de opinativo e não opinativo, o que é o Express? Com o Express, a gente pode inserir qualquer middleware. A gente pode estruturar o aplicativo em um arquivo ou em vários. A gente pode estruturar o aplicativo em uma ou mais pastas dentro do diretório principal. Com isso, a gente entende que o Express é não opinativo. Mas lembre-se que a gente pode utilizar aquelas características que a gente falou, como o padrão arquitetural MVC. Então, ele é não opinativo, ele vai trazer uma flexibilidade grande para a gente, fácil integração com outras ferramentas, mas a gente tem diretrizes que a gente deve seguir quando a gente estiver desenvolvendo ele. Não é obrigatório, mas é bom que a gente faça. Beleza? Então, essa aula, ela é de fato uma aula mais teórica e eu gostaria de finalizar essa aula agora para a gente ter a prática na próxima e o vídeo não ficar muito longo. É isso aí. Muito obrigado você que assistiu o nosso vídeo até aqui, que está inscrito no nosso canal, curte os nossos vídeos e deixa o comentário caso a gente deixe algum ponto em aberto. É isso aí. Valeu, muito obrigado e fui!